pessoal, bem-vindos a mais um módulo. Nosso módulo agora é Desmistificando as Birras. Vou falar um pouquinho com vocês sobre birra, tá? E para começar, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os mitos que estão relacionados aí com a birra. Eu nem gosto muito desse termo birra, tá? Porque eu acho que hoje em dia tudo se resume à birra e eu vou explicar um pouco sobre isso, mas é importante que a gente já comece a desconstrução do nosso pensamento aí, entendendo que quando a gente está falando de birra e quando eu estou falando de birra, a gente está falando de um momento de explosão emocional que a nossa criança tem, né? Que está relacionado com um monte de outras coisas. E a gente vai tendo que ter esse novo olhar pra gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de birra, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que desconstruir os mitos. Alguns dos mitos mais comuns aí que a gente tem relacionados à birra é de que a criança, quando faz birra, está tentando te desafiar, tá? E não é verdade. Quando uma criança ela faz uma birra, é porque ela ou pode ter se sentido frustrada, ou alguma coisa não tá legal ali, e por ela ser imatura neurologicamente, ela não consegue se comunicar com você, ela tem aí uma explosão emocional, e porque ela não dá conta de tudo que ela sente. E quando ela não dá conta de tudo que ela sente, ela traz isso em forma do choro, do se jogar no chão, porque a criança, ela ainda é imatura e ela também sente muito, tá? Então a criança, ela sente tudo que tá ao redor dela, então tudo ela sente muito no corpo dela, porque ela não consegue se expressar, principalmente uma criança aí de 2 anos, ela ainda não vai ter o funcionamento cerebral perfeito para ela poder conseguir expressar tudo que ela sente através de falar: nossa mãe, eu me senti muito triste porque eu queria muito que você comprasse aquele chocolate para mim e você não comprou. Não, ela chora, se joga no chão, porque é o que ela dá conta de fazer. Então a criança, ela não está fazendo isso para te desafiar, ela está fazendo isso porque é o que ela dá conta de fazer com a maturidade emocional que ela tem, tá? A criança não te respeita, é um outro mito. A criança não faz isso porque ela não respeita os pais. Ela faz isso porque, novamente, é o que ela dá conta de fazer com a idade que ela tem, beleza? Um outro mito é a criança está sendo mal educada. Quando a gente fala que a criança está sendo mal educada, a gente está falando de quem? Dos pais, né? Porque se essa criança está fazendo uma birra é porque os pais estão cometendo algum tipo de erro, por isso essa criança é tão mal educada, porque os pais não dão conta de educar essa criança, o que também não é verdade, tá? Uma criança, ela vai fazer birra porque ela, mais uma vez, é o que ela dá conta de fazer. E aí sim, dependendo de como os pais lidam com essa birra, que é natural, vai agravar, vai piorar, vai melhorar, sim, tá? Mas isso não significa que os pais são bons ou ruins, isso não é um certificado. Uma criança que não faz birra é um pai bom? Não, tá? A criança que faz birra porque o pai é ruim? Também não. Então isso não é um certificado de, que pai maravilhoso. Não é, tá, gente? Então a criança não tá sendo mal educada quando ela faz uma birra, ela tá fazendo o que ela dá conta de fazer. A criança faz birra por causa de bobeira. Isso também é muito comum as pessoas falarem, né? Qualquer coisa essa menina chora, qualquer coisa. A gente tem que entender, gente, que o que pode ser bobeira pra mim pode não ser bobeira pra uma outra pessoa. A gente não sabe qual a intensidade que a pessoa colocou naquela expectativa que ela tinha, né? Então, pra uma pessoa, uma coisa pode ser boba, tá chorando por causa do jogo de futebol, porque perdeu o jogo de futebol, mas que bobeira. Mas pra aquela pessoa que tá envolvida naquilo ali, né, que torce, que sabe, que sente aquele jogo, que quase dá um infarto por causa daquele jogo, realmente faz sentido chorar porque perdeu um jogo de futebol. Mas pra mim pode parecer bobeira. Então a gente tem que começar por aí a entender o respeito. O seu filho não chora por causa de bobeira. Ele tá chorando por uma coisa que é importante de verdade pra ele. E é por isso que ele tá chorando. Então ter esse olhar, esse ouvir, né? O meu filho tá chorando porque ele queria beber água no copo do Batman e eu dei pra ele o copo do Homem-Aranha. Pra
você pode parecer uma bobeira, mas para o seu filho era importante que ele tomasse água no copo do Batman e não no do Homem-Aranha. Ele criou uma expectativa. Então, a gente começar a ter esse olhar de que não é bobeira, a gente começa a conseguir ser mais empático com o nosso filho e se conectar também melhor com ele. Porque a gente vai conseguir, opa, peraí, nossa, filho, você queria muito o copo do Batman, né? Eu sinto muito, mas o copo do Batman tá sujo, né? Como é que vamos fazer? E aí a gente vai trabalhar as ferramentas aí ao longo do curso. Mas para vocês entenderem que, primeiro, para a gente poder conseguir dar conta de, lá na frente de aplicar uma ferramenta, a gente precisa mudar o nosso olhar. Então, seu filho não tá fazendo uma birra por causa de uma bobeira. A criança não faz birra por causa de bobeira. Pode parecer bobeira para você, mas para a criança não é. Tá? E a maturidade emocional dela pode intensificar a importância das coisas também. Para ela pode ser muito importante tomar água sempre no copo do Batman. Se é importante para ela, a gente respeita. E a gente tem dificuldade de respeitar as crianças, né? Estamos numa sociedade que não respeita as crianças, que não respeita a individualidade das crianças, que não respeita as necessidades das crianças, invisibiliza as crianças. Então pode ser mesmo muito desafiador aí a gente conseguir mudar o nosso olhar para o nosso filho, tá? Outro mito é que a criança está tentando te controlar. Ela faz a birra porque ela quer ganhar o que ela quer te manipular, né? Ela quer te controlar. Que é um outro mito também. A criança faz a birra porque ela chega num ponto que o copo dela tá muito cheio, ela explode, ela transborda, e nesse transbordar ela vai chorar, e aí você, que é pai, vai ter que lidar com esse choro, que geralmente a gente não sabe lidar. Geralmente a gente sabe calar o choro, mas lidar com o choro a gente não sabe. Então, são coisas que a gente vai precisar desconstruir no nosso olhar pra gente poder entender como que a gente vai lidar com essa birra. Então, é isso, os mitos sobre a birra. Nosso próximo vídeo é sobre o que é a birra.